Goblin Slayer é um mundo sombrio e obscuro. Coisas ruins acontecem o tempo todo e muitas vezes as pessoas não conseguem se mover por causa do seu medo. Obviamente, as pessoas sentem medo de muitas coisas diferentes, como o medo de perder um parente, o medo de um monstro, o medo de não alcançar seu objetivo e várias outras coisas que podem fazer vocês terem medo. Então, que tal hoje nós falarmos sobre os medos dos personagens de Goblin Slayer? O que cada um deles teme? Quais são os piores medos que algumas pessoas podem ter neste mundo? Se liga que você vai ficar surpreso com alguns deles. Começando com a vaqueira e meus amigos, o medo dela é simplesmente adorável, que é o medo de que qualquer dia desses, algum dia, o Goblin Slayer não volte de uma caçada. Sabemos que não apenas uma amiga de infância, mas a vaqueira é um interesse amoroso que ama profundamente o Slayer e vive se preocupando com ele. Um exemplo é quando ela se recusou a sair da sua fazenda quando estava tendo aquele ataque de goblins, onde mesmo que muitos aventureiros estivessem ali para proteger a fazenda, ela ainda se recusou a sair de lá. Ela não queria sair do lado do Slayer e sim compartilhar o seu destino. Se ele falhasse, ela iria junto. Se ele tivesse sucesso, os dois viveriam. Então sim, é um medo muito fofo e romântico, mas que também combina perfeitamente com o que já vimos até agora, já que muitas das cenas da vaqueira dentro do anime são pelo menos dela pensando ou se preocupando com o Slayer. Afinal, ela é uma das pessoas que mais se preocupa e, claro, ama ele. O tio da vaqueira, por outro lado, embora pareça mal encarado e não goste muito do Slayer como nós já vimos, ele, é claro, se preocupa muito com ela, afinal, ela é sua família. Tudo o que ele quer é o melhor pra ela da melhor maneira que ele puder dar isso pra ela. Tanto que é por isso que ele não aprova tanto assim o Goblin Slayer em primeiro lugar. Onde o medo dele é que a sua sobrinha acabe se machucando de qualquer forma possível, seja emocional ou, é claro, fisicamente. O maior medo dele é que a sua sobrinha, a vaqueira, realmente se machuque. Em seguida temos o lanceiro, que nós já sabemos muito bem que é um mulherengo nato. O cara simplesmente não consegue parar quieto e sempre está indo atrás de alguma outra garota quando ele acha ela atraente ou algo do tipo. Ele é o famoso playboy. E o maior medo dele é justamente isso, relacionado diretamente a como ele é. O medo de que ele não vai ser elogiado por alguma mulher. Da mesma forma que muitos mulherengos por aí precisam de elogios e afirmações de outras pessoas, o lanceiro não caiu muito longe dessa árvore. Ele realmente se preocupa se as mulheres o amam ou não, afinal, tudo pra ele depende do amor delas, já que ele é um mulherengo nato. Já a sacerdotisa pode muito bem ser uma medrosa em várias situações, principalmente em situações de perigo, como nós vemos no primeiro episódio, com aquele grupo que foi caçar goblins. Depois disso, por algum tempo, ela ainda teve um pouco de medo do próprio Slayer, embora, é claro, tenha superado isso mais pra frente e tenha se tornado muito próxima dele, gostando bastante do mesmo. Porém, ela também tem medo de levar broncas do seu templo, da sua religião. Embora eu não saiba porque ela poderia ter medo disso, eu também meio que entendo, já que ela foi criada no templo como uma órfã, então basicamente o templo é sua família. Levar uma bronca deles ou não seguir a sua deusa seria alguma coisa bem difícil para ela. Agora, sobre a bruxa, nós sabemos muito bem que ela está apaixonada pelo lanceiro, certo? Inclusive, se você não sabia, sim amigos, a nossa bruxinha maravilhosa e muito linda está apaixonada pelo lanceiro, embora eu realmente não saiba o porquê, porque não tem nada de bom nesse cara. Ele literalmente é um mulherengo que vai atrás de qualquer outra mulher na frente dela. Não sei porque ela está apaixonada por ele de qualquer forma. Porém, ela sim está apaixonada por ele e tem um lado bem sentimental, que nós já vimos, mas extremamente pouco. E ela tem medo de que esse lado possa meio que se expor para o mundo. A bruxa, como nós sabemos, tem um lado bem sedutor, porém é sempre alguém bem sério e essas coisas. Então ela parece temer que o seu lado sentimental venha à tona e as pessoas descubram mais sobre o que ela pensa nas profundezas de sua mente. Quanto ao Padre Lagarto, conhecemos muito bem o seu amor e obsessão por queijo, certo amigos? E isso também está relacionado ao seu medo mais ou menos. Ele tem um profundo medo de viver em um mundo sem queijo, amigo. Sem essa
apaziguaria que ele ama tanto um mundo sem o queijo, sem essa comida favorita dele, ao mundo do qual ele não gostaria de viver, e eu também não o culpo. Afinal, certas coisas não podem deixar de existir. Pra mim seria o frango. Um mundo sem frango pra mim, sinceramente, não seria o mesmo. Agora, quanto a medos mais sérios, profundos, essas coisas, eu não faço ideia e vocês realmente vão ter que prestar atenção para tentar descobrir algum deles. Mas que, sem sombra de dúvidas, ele tem medo de um mundo sem queijo. Sim, amigos, ele tem. A cavaleira, por outro lado, tem medo de que ela não será capaz de cumprir o seu papel e o seu trabalho. Sabemos que ela tem uma personalidade muito forte, sendo focada, confiável e capaz de fazer o seu trabalho, gostando de fazer o mesmo. Ela tem um grande orgulho do seu trabalho e da sua habilidade, mas não ser capaz de cumprir o seu trabalho e o seu papel em um grupo, em uma missão, é algo que ela realmente teme. E além disso, outro medo que ela também pode ter ali no fundo de sua alma, mas que muitos podem não saber, é que ela pode ter medo de perder o guerreiro pesado, porque sim, amigos, ela o ama, ela gosta dele, ela tem sentimentos românticos pelo guerreiro pesado. Então a ideia de que ela possa perder ele, de que ele possa morrer, sem sombra de dúvidas, é um dos medos dela. E sim, alguns podem não saber, mas ela tem um lado bem gentil e feminino escondido dentro de si. Ela não revela ele muito facilmente, apenas raramente ela o revela, mas sim, ele está lá. A elfa suprema arqueira, por outro lado, tem um medo bem simples, e que também pode quase se resumir em um mini trauma que ela tem, e isso seria o famoso gore. Eu sinceramente não sei como definir a palavra gore em português, até porque eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu acho que todos sabemos o que é isso, certo? Gore é basicamente um lugar onde tem muitas tripas, sangue, carnificina, essas paradas, tá ligado? Um filme que tem gore é um filme muito sangrento, um filme cheio de massacres, carne, carnificina, essas coisas. Uma violência desenfreada, basicamente. E, sim, a elfa suprema arqueira, surpreendentemente, tem um pouco de medo de gore. Ela realmente tem medo disso e nós podemos ver em várias cenas no anime. Ela sempre fica bem diferente do usual quando se depara com coisas desse tipo. Sempre que ela se encontra em uma cena mais pesada, uma cena mais brutal, essas coisas, nós podemos ver que ela realmente muda. Ela fica mais tensa, mais séria, mais acanhada, mais na dela. E claro, embora isso seja normal, também é bem surpreendente tendo em vista o trabalho dela. Afinal, em sua linha de trabalho como aventureira, é difícil ver pessoas que são frágeis desse jeito. Ao passarmos para o anão xamã, aí nós temos um caso mais leve, talvez, eu acho. Sabemos que ele é alegre na maior parte do tempo. Ele é realmente uma pessoa muito feliz, carinhosa, sabe? Ele zoa com a galera, ele brinca com todo mundo. Ele também é bem sábio e maduro. Além do que, pelo menos, eu me lembre, eu não lembro de já ter visto ele demonstrar medo em alguma situação no anime, pelo menos, ou no mangá que eu já vi. Mas, surpreendentemente, não é porque ele é um guerreiro valente que ele não tem medos. Da mesma forma que o Padre Lagarto tem medo, é claro, de um mundo sem queijo, o anão xamã tem medo de um mundo sem álcool. Ele tem medo de ficar sem bebidas, ou pelo menos perder em um jogo de bebidas. Quem imaginaria o anão xamã perdendo em um jogo de bebidas, em uma aposta de bebidas, logo ele o maior bebedor do mundo? Então sim, amigos, ele tem medo dentro de si e é justamente relacionado a bebidas e jogos com bebidas. O guerreiro pesado, em contraste com sua aparência, é uma pessoa bem carinhosa e cuidadosa, tendo um grande carinho e cuidado pela cavaleira e gostando bastante de treinar aventureiros novatos para evitar mais mortes. E podemos mencionar tranquilamente que perder a cavaleira é um de seus medos, tendo em vista os seus sentimentos por ela, o fato deles estarem no mesmo grupo e, claro, o mais importante, a linha de trabalho deles. Realmente perder ela, a morte dela, pode ser muito bem o seu maior medo possivelmente. Já a recepcionista tem medo de que ela possa ser rejeitada em seu amor. Sabemos muito bem o quanto que ela ama o Slayer. Ela se preocupa com ele, cuida dele sempre que pode o máximo possível e sempre está pensando nele. Enquanto, é claro, pensa em forma de passar mais tempo com o mesmo, conseguindo até mesmo um encontro com ele durante um festival. Porém, da mesma forma, ela é muito insegura com seu amor e tem medo de ser rejeitada. E bem, eu não posso dizer que ela está errada, já que o Slayer é um cara bem frio
frio e distante, ele definitivamente não é um cara fácil de se amar, além do fato de que várias outras garotas também amam ele, por exemplo, a Bakira, que é uma amiga de infância, ou a sacerdotisa que está em seu grupo, a elfa que também está no seu grupo. Então ele é um cara difícil com várias garotas ao seu redor, então definitivamente não é fácil amar o Goblin Slayer, e o seu medo é muito, mas muito sólido. A esgrimista nobre, embora de fato seja uma boa lutadora e realmente lute quando precisa, por causa do seu trauma, ela tem medo de lutar. Sabemos que ela já foi uma aventureira extremamente confiante e ambiciosa, mas que, como muitos, subestimou os goblins e acabou pagando o preço disso. Assim, é claro, ficando traumatizada. Esse trauma fez com que ela tivesse medo de lutar, embora, é claro, ela enfrentou o seu trauma e não se acovardou, lutando e o superando. Porém, ainda assim, esse foi um medo que ela teve. Agora, os goblins, como as criaturas mais fracas, temem aqueles que são mais fortes do que eles, sejam goblins evoluídos, monstros mais poderosos ou, é claro, o Goblin Slayer, depois que ele começa a aniquilar todos os goblins em sua frente. De início, eles podem não temer o Slayer, na verdade eles não o temem, mas quando ele começa a simplesmente aniquilar um ninho inteiro tranquilamente, aí, é claro, eles começam a borrar as calças. Além disso, os goblins também temem estar sozinhos, meus amigos, já que os goblins estão bem cientes de suas fraquezas e são covardes por natureza, eles não gostam de ficar sozinhos, e esse é o motivo pelo qual eles sempre acabam se juntando e aumentando seus números. Embora também seja engraçado porque eles se apunhalam pelas costas. É bem engraçado se vocês realmente pensarem bem. Os goblins não temem a morte e sacrificam seus próprios companheiros se eles puderem lucrar com isso, mas ao mesmo tempo eles temem ficar sozinhos porque sabem de suas fraquezas. Então os goblins são uma raça bem complexa se você pensar bem. Quanto à nossa queridíssima Sword Maiden, no caso a donzela da espada, ela tem medo de goblins, simples assim. Sabemos que os goblins infligiram nela cicatrizes das quais ela carrega até hoje, coisas horríveis as quais ela ainda tem pesadelos e lembra vividamente sobre tudo. No final, ela tem medo de goblins, e o Goblin Slayer, por ser quem ele é, faz, é claro, ela gostar muito dele. Apenas o fato dele ser o Goblin Slayer causou uma ótima primeira impressão nela, e é isso que a levou a querer se aproximar dele. Por fim, nós temos, é claro, o Goblin Slayer, e ele teme o fortalecimento dos goblins. Ele tem medo de que, por algum erro dele, os goblins aprendam e fiquem mais fortes com isso. Sabemos que ele tem muito conhecimento sobre eles, e esse medo dos goblins se tornarem mais fortes às suas custas é um dos motivos pelos quais ele não faz guias para caçar goblins em primeiro lugar, ou o motivo pelo qual ele não carrega itens mágicos também, para que esses itens e esses guias não caiam nas mãos dos goblins, caso ele acabe morrendo. Basicamente, ele tem medo de que, com a sua própria morte, ele fortaleça os goblins. Ele tem medo de que, ao morrer para eles, ele os torne mais inteligentes e poderosos, facilitando que eles causem estragos para as pessoas e sejam mais difíceis de matar para outros aventureiros. O maior medo do Slayer não são os goblins, e sim o perigo que ele pode trazer para a humanidade morrendo para os goblins. Mas, bem amigos, ainda existem muitas outras pessoas dentro de Goblin Slayer que possuem vários medos diferentes. Por hoje eu só falei aqueles mais principais, os mais recorrentes, aqueles que mais aparecem pelo menos. Claro, se você conhece o medo de algum personagem que eu não citei aqui, coloca aí nos comentários. Divulgue os medos de outros personagens para que outras pessoas possam ver e, é claro, eu também possa ler sobre isso. E se você curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e, claro, ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, assim você fica por dentro dos próximos vídeos e eu sei que você vai gostar deles. Me siga no Instagram para recomendações de animes. Agora eu fui.